Turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma mentoria de segunda-feira. Hoje vai ser totalmente diferente. Eu vou estar com um convidado super, hiper, mega especial. Hoje eu trouxe o Alexandre Macedo. Ele é planejador financeiro, ele é um profissional aqui de Recife, altamente renomado, muito experiente no mercado. E vamos falar um pouquinho sobre a rentabilidade negativa do Tesouro Selic. Como que o Tesouro, o título mais conservador do país, está rendendo negativo? E agora, onde você vai colocar a sua reserva de emergência? Onde é o mais indicado para você colocar o seu dinheiro, aportar o seu capital, ficar dormir tranquilo e ver o seu patrimônio crescer pouquinho a pouquinho, que é a característica principal da reserva de emergência. O Alexandre já está na área, eu vou convidar ele aqui e vou mandar também um convite desse conteúdo, dessa live para as outras pessoas também, tá bom? Aqui ao vivo com o Alexandre Macedo, já mandei aqui, confirmei o convite. Vou mandar aqui para a galera. Se você está chegando aqui no gravado, adianta um pouquinho, 1 ou 2 minutos, e fica até o final, tá? Que você vai ser muito, muito bem-vindo aqui. Fala, meu nobre. Muito boa noite. Fala aí, Davidson. Tudo bem, cara? Tudo na paz. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo ótimo. Tô vendo melhor ainda. A Deixa eu ver iluminação tá aqui se eu boa levanto também. um pouco. Deixa eu mandar aqui os convites aqui para um pessoal e a gente já começa. Tudo Ah, vou bem? chamar também. Vou chamar. Chamar a turma aqui, Beleza. peraí. Deixa eu mandar aqui o Você vem pra pessoal. Quem está chegando cá. aqui no gravado, adianta um pouquinho aí, 1 ou 2 minutinhos, que é justamente o período que a gente finaliza aqui os convites e chama o pessoal. Tum, tum, Chamando tum. aqui. Agora. Parece que agora deu limite de convites. Chega uma hora aqui que não convida mais, não. Eu, eu saio apertando aqui a turma que tá online em especial, sabe, Davidson? No meu não aparece Você tá verdinho online agora. já? Agora Não tá. aparece não, verdinho? Não, não aparece. Não, mal. Convidei, viu, Tá Alexandre? certo. Massa. Ficamos sem comentários aí, é isso? Não? Eu não travei, não. Não? Deixa Bom, eu. eu não estou vendo nada aqui na minha frente, sabe? Nenhum comentário e achei interessante começar. Deixa eu escrever um aqui e ver se aprova. Já aprovou um aqui. Boa. Fixado. Beleza. Quem for falando, aí vai aparecendo. Pessoal, eu queria que o Alexandre ele se apresentasse um pouquinho, né? Antes da gente realmente começar. Queria dizer que eu gravei com o Alexandre Macedo, acho que foi o podcast número 5, se eu não me engano. A gente está no podcast Foi 60 e alguma coisa já. E lá foi, atrás, hein? foi um prazer enorme aí, cara. Um profissional aqui muito conhecido já em Recife. Ele gravou um pouquinho sobre previdência privada, né? E foi um conteúdo riquíssimo também. E hoje eu convidei ele aqui para a gente falar sobre a reserva de emergência, o tesouro rendendo negativo e agora o que, é que a gente faz. Mas antes de a gente começar, eu queria que o Alexandre se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal que não conhece, né? Que acaba conhecendo, que a gente compartilha conteúdo um do outro, comenta nos posts, né? Mas, Alexandre, fica à vontade É, aí, toca uma palavrinha pro pessoal aí. tá bom. Tá certo. Primeiro, agradecer de novo o convite, Davidson. Parabenizar pela audiência, pelo sucesso que você vem fazendo aí, o lançamento daquele livro estourando na Amazon. Pô, Pô, foi. parabéns. Muito, muito bem articulada, né, todo o processo. Né, muito bem feito. É assim que nascem os sucessos, né, que a gente vê. É verdade. Eu sou formado em ciência da computação, mas adoro finanças. Saí da parte de computação agora, em março, no meio da pandemia, e sou planejador financeiro desde 2017. O planejamento financeiro ele tem 6 pilares, sabe, pessoal? O primeiro é orçamento, organização do orçamento. O segundo são os seguros, né? Seguro de vida, de carro, de saúde. Depois a gente tem a parte de investimentos, que aí, Davidson, vocês acompanham, né? É fera demais nisso. E tem planejamento de aposentadoria, planejamento sucessório e planejamento tributário. Bom, é com essa organização em cima desses 6 pilares que funciona o trabalho de planejamento financeiro que eu faço, né, aqui
aqui em Recife, né? Mas agora pela internet eu tenho atendido tanta gente de fora, sabe disso. Já está quanto tempo já nessa área, Alexandre? Eu estou desde 2017 atendendo clientes pagantes, né? Antes disso, eu fiz os meus experimentais para aprimorar minha metodologia. Fiz um curso lá em São Paulo, na GFI, que é a maior empresa de planejadores financeiros do Brasil, né? Tem a maior formação. É um excelente lugar para aprender. E a partir daí estruturei melhor o negócio e estou tocando aqui no planejamento Show de financeiro. bola. Mora em Recife? Sempre foi de Recife? É de outro estado? Como é que é? Cara, ótima pergunta. Eu sou de Belém, né? Sou de Belém do Pará. Fiz a Ah, faculdade lá, rapaz. vim para cá fazer mestrado. Não saiu Eu mais vim para cá daqui. em 90. Não, não, casei com uma paraibana de Campina Grande. A gente tem 2 filhos aqui de Recife, né? Nascidos já aqui em Recife. Legal. Show de bola. Muito, Rapaz de muito. E, Belém, e hein? adoro a Então, gosta, cidade, gosta tá? dessa aí, Adoro a então, cidade. né? Açaí, cupuaçu, pato Ta- no tucupi, Tacacá, tacacá, vatapá. Castanha Aí, do amigo. Pará. Olha, ontem foi o Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do Brasil, né? A gente entende assim, é uma procissão enorme, 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém andando, uma festa linda, linda demais. Não conhecia esse evento, não. Mas deve ser, no calendário religioso, deve acabar se coincidindo com o de hoje, que é católico, algo desse tipo assim, né? É isso. Foi ontem, domingo. É sempre no segundo domingo do mês de outubro. Ah, entendi. Macedo, vamos começar aqui essa história longa aqui. E a gente vai debater um pouco aqui do tesouro rendendo negativo. Sinceramente, eu não sei se você já investia em 2002, mas quando eu comecei a ler um pouquinho, eu vi que a última vez, ou a primeira vez que realmente aconteceu isso, foi lá em 2002, quando o tesouro teve rentabilidade negativa. Conta um pouquinho dessa experiência aqui, desse momento que ocorreu lá, como é que você soube dessa história também, aí conta, entrega o Mas jogo aí eu, pra gente aí. eu, eu, eu comecei a investir, sabe, Davidson, em 2004. Eita. Na verdade, até lá eu só investia, sabe onde? Na poupança. Eu não sou Ah, tão velho assim, né, pessoal? Eu tenho 44 anos, então quando eu estava, eu acho que nessa época aí, eu já estava com uns 24, 20, ah, por aí. Não, não, mais, eu já tinha casado, então eu tinha uns 28 anos e tal. Nessa época. Então eu não peguei esse problema que teve lá nos fundos e no Tesouro, né? Na LFT. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Lula ele estava prestes a vencer a eleição e o mercado estava com medo. O mercado estava receoso se ele ia manter a política econômica do Fernando Henrique ou não, e o dólar começou a disparar. O que foi que e naquela época, quer dizer, naquela época não, até hoje existe um título do Tesouro que ele não está acessível para pessoas físicas, que é o NTND, Nota do Tesouro Nacional, Série D, que é para dólar, né? Então as perfeito. empresas que querem fazer proteção cambial compram esse título. Legal. Só que naquela época, olha o que o Banco Central fez. Estava vendendo casado o dólar com a LFT, que hoje é o Tesouro Selic. Perfeito. Então vendia os dois juntos. Ah, você quer comprar dólar? Tá, mas compra aqui o Tesouro Selic. Sabe o que o pessoal fazia imediatamente? Ó, eu estou querendo me proteger com dólar, né? Aí eu compro dólar, mas sou obrigado a levar esse Tesouro Selic aqui comigo, LFT, então eu vou vender. Aí começou a ter muita oferta. Muita Entendi. oferta. O que acontece com a oferta? Muita Aí oferta. o preço cai. Caiu. Né? Então, quando o título parou de ser interessante porque as pessoas não queriam era proteção em dólar, ele começou a cair. E naquela época teve uma queda de 10%. Nossa Senhora. 10% do preço do título. Vê, olha, Entendo. agora, sabe, a gente está nesse segundo. Eu vou falar mais para frente, mas foi o que aconteceu. Eu só acompanhei também de noticiário, De né? Depois, noticiário. uma coisa. Não vivi aquele problema. Perfeito. Entendeu? Aí Mas foi isso que aconteceu. acabou que nesse ano de 2019, 2020, né? No mês de setembro, ocorreu também esse fator parecido, né? Porque não chegou nem perto dos 10% aí, mas talvez na segunda vez da história aí do Tesouro, o mês de setembro teve sim uma rentabilidade
negativa, não só do Selic, mas dos outros títulos também, como um todo, né? Os outros acabam sofrendo marcação ao mercado, tem detalhes mais específicos, mas o Selic, ele acabou tendo essa rentabilidade negativa também, que acabou ocorrendo nesse mês de setembro agora. Confirme? Foi exatamente, né? Eventualmente, a gente já tem um aumento naquele deságio, né, do Perfeito. título. O título é Tesouro Selic, aí tem um mais, né? Quem aí compra tesouros? Quem aí, ó? Vamos perguntar para as pessoas que É, estão com a gente. Jaque, tudo bem com você, minha querida? Já que eu sei que ainda não compra Tesouro Selic, mas, ó, você que está assistindo aí, pensa, você compra Tesouro Selic, aí lá quando você vai comprar, ele tem Tesouro Selic mais um 0, alguma coisa. Antigamente perfeito. era 0,03, mas chegou a estar 0,37, né? Eu acho que eu comprei a Então a gente teve 002, 002, 002, 000, isso, 001, não tinha ágio nem deságio, tava 0 a 0. estava 0 a 0. Davidson, me diz uma coisa, minha imagem está ruim para você? Não, tá Pessoal, boa. quem está acompanhando a Tá gente, tá travando um boa? pouquinho assim, tá dando um atraso, mas algo de milésimo de segundo aí. Mas Na, normal, na minha imagem está. é porque para mim que é tempo real acaba que eu não consigo perceber, mas chega para mim, ele dá uma travadinha, mas volta ao normal, não tem problema não. Né? Não, Então vou não tá seguir, tá certo? atrapalhando Se não. fi... Tá boa, tá certo. Obrigado, Jaque, pelo feedback. O Tesouro Selic, aproveitando para responder a Jaque, é o seguinte: é um título do governo, que ele é um título público que ele emite e pessoas físicas conseguem comprar através do Tesouro Direto. Perfeito. Tá bom? Opa, Fabrício também, muito obrigado aí, Fabrício, pelo feedback. Tá bom. Então, o Tesouro Selic, ele aconteceu algo semelhante a 2002, né? Que foi o fato das pessoas estarem com menos interesse em querer comprar um título que só vai render 2% ao ano, né? Que é o que acontece com o Tesouro Selic. Aí, para compensar esse desinteresse, acaba que o programa Tesouro Direto, que é a forma como o governo é, vende as suas dívidas, né? A lógica deveria ser essa, né? O governo pegando dinheiro emprestado. Então, a forma como ele oferece o título, ele acabou aumentando o título mais alguma coisa, né? Ele acabou aumentando essa para estimular aí a compra do título, né? O governo não estava conseguindo rolar as dívidas, economicamente falando, talvez seja esse o termo mais adequado, mas a ideia é para que Aham. aumente o desejo da compra, ele aumentou essa parcela que compõe o título. E aí, como ele aumentou essa parcela que compõe o título, e o título tem que valer no final o mesmo valor, né? Quando você adquire o título, você já sabe quanto que vai dar lá no final. Então, se tem uma parcela que está sofrendo um aumento, a outra parte que compõe ela tem que diminuir para poder, no final, dar a mesma coisa, né? Quem entende um pouquinho aí de equação matemática sabe que se uma coisa sobe na mesma equação, a outra tem que descer para poder, no final, dar igual. Senão, não tem como isso vai acabar dando maior no final, se não ocorrer isso. Exatamente. Ó, imagina aí que que eu estou lhe vendendo um carro, né? Eu quero lhe vender um carro. Eu sei que você quer comprar o carro, mas você diz, ó, esse carro tá caro. Eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que baixar o preço para que você volte a ter interesse em comprar o carro pelo preço. Eu estou falando de uma forma bem grosseira, né? Mas para exemplificar de forma mais direta, foi o que aconteceu com o Tesouro Selic. O, o título a 2% ele começou a ficar desinteressante. Então, ele chegou a oferecer na quinta-feira, eu acho que foi na quinta, as 2% mais 0,37%. É isso Na mesmo, hora que o tá até governo aberto aqui. tá aí certinho, Tá. aí na hora que ele oferece a 0,37, o que acontece com o preço do título? Tem que cair, né, para que lá na frente chegue nos 2%. É uma conta, vejam, vocês não precisam entender nesse detalhe, mas o fato é, começou a ficar barato,
o título começou a cair de preço porque o governo não estava arrumando comprador para os títulos. E ele ofereceu um deságio, e quando ele oferece um deságio, o preço cai. Muita oferta e pouco interesse pelo título, né? Perfeito. A bronca que fica aí, Davidson, e agora, né? Sim, e Né, agora? a pergunta é reserva de emergência. E agora? E agora? Se o título Tesouro Selic, ele, ele é um dos mais indicados, se não o mais indicado, para compor ali a sua reserva de emergência. Primeiro, pela segurança, que é, sem sombra de dúvida, a maior de todas, que Sim. é o dono da impressora do dinheiro, vamos dizer assim, né? Ele vai imprimir dinheiro para te pagar, se for necessário, mas também pela liquidez, que acaba sendo aí de um dia útil. Então, a combinação segurança-liquidez aponta o Tesouro Selic sendo uma das possibilidades ou das melhores possibilidades no mercado para compor reserva de emergência. Me fala aí, Alexandre, a principal característica aí da reserva de emergência é o que seria uma reserva de emergência? Para quem serve esse dinheiro de reserva de emergência? Para a pessoa entender por que eu preciso de segurança e por que eu preciso de liquidez. Tá legal, tá legal. Olha, quando a gente vai montar um planejamento financeiro, a gente pensa em organizar as finanças e depois segurança. Lembram que eu falei dos seguros? Vamos dizer que a reserva de emergência é uma composição da sua segurança de vida. Então você tem seguro de carro, tem seguro saúde, tem seguro de vida, tem esse rapaz que deu boa noite aí, o José Carlos, que também é o alfaiate do seguro, né, para nos ajudar nessa tarefa. E aí, as pessoas precisam de uma reserva para, por exemplo, bati o carro, eu tenho zero na minha conta. Zero. Eu vou fazer o quê? Até para pagar a franquia, né? Talvez eu consiga pagar no cartão e rolar a dívida meses para frente. Talvez. E talvez eu não consiga e tenha que pegar no cheque especial. Olha, o cheque especial, os juros são enormes, né? São enormes. Aí a gente já vai pagar na casa de 120% ao ano. Existe a possibilidade de E você passar no cartão e acabar também não conseguindo pagar o cartão, se for o caso. Oh, bem lembrado. Imagina que, né, as contas não estão bem ajustadas e se não está sobrando é porque não estão sobrando mesmo, né, não está bem ajustado, e aí você pode passar no cartão e não sobrar. Então é interessante você ter uma reserva Perfeito. para garantir para que você tenha dinheiro nas emergências. Por isso que se chama reserva de emergência. Não confundir com a reserva de oportunidade que a gente pode falar mais na frente. Agora, tá, reserva de emergência. E qual é o tamanho dessa quantia, hein, Davidson? Como é que você tem definido aí o tamanho da reserva de emergência para as pessoas? Deixa eu comentar aqui, o José falou isso se a pessoa tiver seguro, porque se não tiver seguro, o prejuízo aí pode ser 10 Ah, vezes maior, 100 vezes maior. rapaz, é mesmo. Agora é interessante, sabe isso, Davidson, que as pessoas não têm seguro de vida, mas têm seguro de carro. É É perfeito. mais tradicional, é mais comum isso. Mas ela não sabe se vai bater o carro, mas todo mundo sabe que vai morrer. Tá bom. Isso é um outro É outro assunto assunto. para outro dia. Para outro dia. Tem muito. Vamos Bom, montar um podcast falar só sobre seguros. Já está convidado já. tá ótimo. Tá certo. Para montagem, Aí, isso. tu Tamanho, perguntou né? O tamanho. o tamanho. O tamanho ele é bastante variado, assim, eu acredito. Você pode começar ali com uns 3 meses dos gastos e pode ter até um ano de gastos. Vai depender de como é a forma que você recebe os seus proventos, o seu salário, a sua renda. Tem gente que fala comigo, Marcelo, que recebe por semana e fica assim, mas eu recebo por semana, como é que eu faço as contas? Pô, rapaz, tu tá ganhando tu tá tendo mais oportunidade do que recebe uma vez no mês. E assim, a pessoa acaba achando que é ruim, mas pode ser até melhor do que as outras pessoas, depende do ponto de vista. Então, se o fluxo de entrada não é seguro, não é constante, você pode dilatar essa reserva de emergência para até um ano dos seus custos fixos. Se você é um funcionário público que tem ali o seu salário certinho, é uma empresa grande, nunca atrasou e tal, você pode reduzir de 3 a 4 meses. Na média, né, para ter uma resposta pronta assim, deixa 6 meses aí dos seus custos fixos
para atender essa segurança e essa demanda emergencial. É isso mesmo? É isso aí. É exatamente essa dica que eu passo. Tem um detalhe novo, sabe, Davis, que eu tenho analisado com alguns clientes que têm apresentado situações de saúde, problemas de saúde constantes, já esperados, sabe? Problemas de saúde já esperados. Então a questão da reserva de emergência vai precisar ser um pouco maior. Porque, bom, por exemplo, tem uma pessoa que está fazendo tratamento em São Paulo, mora em Recife, mas faz tratamento em São Paulo. Eita. Então já precisa ter uma reserva que não tem a ver com o tamanho do salário, tem a ver Perfeito. com aquela projeção dos gastos. Embora tenha uma boa parte de restituição do plano, tem a viagem, tem É, a hospedagem que tem que ser paga. Então a reserva de emergência. Por que a gente diz meses, né? Por que a gente diz meses? Porque a gente trabalha com a ideia do salário mensal, né? isso, o fluxo de entrada de dinheiro acaba correndo mês a mês, a conta de luz chega todo mês, a conta de água chega todo mês, a conta de internet chega todo mês. Você acaba Pois é. montando essa lógica mensalmente, né? A ideia é que seja essa aí. Mas, nesse caso agora, Alexandre, o Tesouro deu rentabilidade Mas negativa, diga. só pegar, eu gosto de pegar, sabe, Davis, a pergunta que está aqui e já a gente já aproveitar, porque senão eu mesmo me atrapalho toda, Perfeito, pergunta perfeito, perfeito, faz, perfeito. passa e tal. Então tem o José Carlos aí fazendo uma pergunta interessante. Imagine que essa pessoa recebe variável, ou seja, não tem uma renda fixa, né? Renda fixa no sentido não tem um salário constante. Perfeito. E se ficar sem trabalhar, como fica? A gente viu dentistas aí que tiveram esse cenário. Aí, nesse caso, Zé Carlos, o que você faz? Você trabalha com qual é a sua renda necessária para, por exemplo, 6 meses. Aí cai no caso do que o Davidson falou. Independente de ser renda fixa mesmo, definida, ou renda variável, você pode trabalhar, você precisa definir a quantidade de meses da sua reserva de emergência. Se for uma renda variável que não tem expectativa de uma realocação, eu não estou falando que é o caso do dentista, mas imagina um vendedor de uma multinacional que ele não vai ter facilidade de ser realocado no caso dessa empresa sair do Brasil, fechar e tudo mais. Ele precisa ter uma reserva maior. Ou seja, a sua pergunta casa com o que Davidson falou, certo? Show de bola. Ele falou um pouquinho aí sobre os seguros, que acaba cobrindo também algo desse tipo, né? Gasta como quiser. Ah, sim, certo, certo. Alexandre, vê bem, Sim. a pessoa, a gente sabe que um dos pré-requisitos para qualquer investimento é diversificar, né? Eu acho que Sim. minha avó, a avó de todo mundo conta, né? A avó de todo mundo, sem exceção. Eu não coloco os ovos na mesma cesta, essa história assim. Talvez seja uma crença que deve ser sempre lembrada, repetida e olhada para o fator investimento sendo algo importante de adotar. Nesse caso, a pessoa não diversificou a sua reserva de emergência. Tinha acabado de começar, tinha 3, 4 meses ali fazendo os aportes, 5 meses fazendo os aportes, estava tudo no Tesouro Selic. O que é que essa pessoa deve tomar agora? Está rendendo negativo, o que é que eu faço? Eu vou sacar esse dinheiro para não perder? Qual é a sugestão assim mais indicada para essa pessoa? Tá bom. Primeiro ponto qual foi o tamanho da perda? Porque do ponto mais alto até o ponto mais baixo caiu 1,30 e pouquinho. Né? Isso. Caiu menos de 1,5% do título, tá, pessoal? Claro, reserva de emergência não é para cair, é para subir, todo mundo sabe disso. Então, calma, que a queda não foi enorme. Pode cair? Pode. Né? Não pode continuar caindo? Pode. Agora, se você puder, deixa o dinheiro lá. Porque, veja, se você arrastar até o final, 2025, ele vai lhe devolver esse deságio que teve agora. Tá Perfeito. certo? É assim que funciona o Tesouro Selic. Então, lá na frente, ele vai devolver o deságio. O ponto que as pessoas podem estar se perguntando, sabe, Davidson, é assim, cara, peraí, mas se pode continuar caindo e eu estou numa reserva de emergência, o dinheiro que eu posso resgatar daqui a pouco, será que eu não corro o risco dele continuar caindo e eu precisar do dinheiro e eu perder aquela proteção? Correto. Então, né? Claro, Qual pode seria, sim qual seria o cair. plano B, então, Alexandre? Para a gente tentar
pensando na diversificação, inclusive da reserva de emergência agora. Qual o plano B para a Tá bom. pessoa? Entendi, não estou precisando agora, então não vou mexer nesse dinheiro que por hora está rendendo negativo. E agora? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Legal. Se ainda está compondo a reserva de emergência, aí eu sugiro ir para CDBs. CDBs de pequenos e médios bancos que dão rentabilidade com 100% do CDI e com liquidez imediata. Um detalhe aí, não precisa só ser de pequenos e médios bancos, não. Se você negociar com o gerente do seu grande banco para receber 100% do CDI e com liquidez diária, também está valendo, tá? Não tem, o grande banco só é um vilão quando ele não entrega o que as pessoas precisam. Quando ele entrega, ele é um apoio, né? Deixa eu colocar uma pimentinha aí nessa Diga aí. posição aí. Mas o pequeno banco, Alexandre, e o risco? E agora? Se o governo está passando por esse momento assim de dificuldade, e o pequeno banco? Será que ele vai conseguir me pagar? Como é que funciona? Tem alguma garantia esse negócio aí? Legal, ótimo ponto. Vamos voltar algumas décadas. Em Perfeito. 1998, o Banco do Brasil, os bancos estavam, o setor bancário brasileiro, ele estava num problema grande. E o Gustavo Loyola, ele foi presidente do Banco Central, do Fernando Henrique, ele fez várias ações em cima dos bancos naquele momento. Você não lembra mais, não sei se você lembra, né? Mas teve o Banco Nacional do Ayrton Senna, lembra? Eu lembro, sabe de qual? Do Banco Bamerindos. Bamerindos, É a né? poupança O tempo Bamerindos. passa, o tempo voa Isso. e a poupança Bamerindos foi incorporado. Lembra do Banco Econômico? Excel Econômico depois virou, também foi incorporado. Por quê? Cada Porque estado ele tinha um colocou banco, né? O Banco de Pernambuco, Bandep, tem um banco. Tinha... isso, que foram privatizados e incorporados pelos grandes bancos. Correto, perfeito. Então, e nessa época a gente estava vivendo assim, um banco quebrava e o correntista perdia o dinheiro que estava lá. Então, Gustavo Loyola forçou, né, com que os bancos se reunissem e criassem uma proteção para eles mesmos. E quem patrocina a proteção são os grandes bancos. Porque todos os bancos contribuem com um percentual e eles formam um fundo. Mas olha, um percentual pequeno de um grande banco é uma proteção enorme, né? E aí Perfeito. formaram o Fundo Garantidor de Créditos, que é o quê? É um fundo que protege a pessoa física, você que está aí nos assistindo, Davidson, Davidson nem sei se consegue proteger porque ele tem tanto dinheiro, né, que já nem cabe mais no FGC. Deixa eu explicar, pessoal. Oh, O rapaz. FGC, ele tem um limite, que é de 250 mil por banco ou por instituição financeira, porque as financeiras também são protegidas, até um total de 1 milhão. Né? Se você Perfeito. passar de 1 milhão, aí tem uma parte que não é tão protegida assim, porque ela só vai ser garantida depois de 4 anos. Explicando melhor, é o seguinte: você tem direito a uma proteção do FGC de 1 milhão durante 4 anos. Aí, se você usar uma parte dessa proteção, aí você usou. E Isso. essa proteção só vai ser recuperada 4 anos depois. Correto, Tá? perfeitamente. Vai Então lembrar que você. é 1 milhão, mas é 250 mil em cada instituição. Confere? Isso, bem lembrado, Davidson. É 250 mil em cada instituição. Então você tem um banco A, aí 250 mil é garantido lá. Você tem o banco B, 250 mil é garantido lá. E você espalhando, Davidson, eu tenho certeza que ele espalhou a renda fixa dele, avaliada em torno de 2 milhões, em 20 bancos aí. Ok, ótimo, excelente. Então ele tem 100 mil em cada banco. Agora, se ele começar a usar muito o fundo garantidor de crédito, aí atenção, hein, Davidson, você vai É. precisar fazer uma movimentação. Olha, os CDBs dos bancos pequenos e médios, eu sei que tem banco. Pode falar nome ainda? Você está sendo patrocinado pelos bancos ou não? Não, não tem patrocínio não. Pode falar aí. Pode falar, tá Pode falar. certo, Ninguém né? tá pagando nada, Ó, não. não tem. Ou o banco Sofisa, Certo. Sofisa Direto, você tem um CDB que rende 110% do CDI. Olha aí. Né? E com liquidez, com 110%, liquidez diária? com liquidez diária. Ah,
Rapaz, Sofisa. Esse aí eu fiz o Sofisa. Ótimo. Eu fiz. Ah, aí as pessoas me perguntam E normalmente, tem, eu acesso por que corretora? tem garantia do FGC? Tem garantia. Boa, tem Boa. garantia do FGC. Aí as pessoas me perguntam, eu acesso por que corretora? Aí nesse caso, você precisa baixar o aplicativo do banco e investir por lá, Já que tu falou né? nome de banco, eu vou falar também aqui. Tem um Fala banco aí, fala aí. chamado RCI. Eita, esse aí também. Esse aí, de vez em E dá quando, de quanto esse? aparece. Tem um que é escalonado. Acho que tá 106 a 114. Vai depender do prazo que você vai mexer ou não. Mesmo sem liquidez diária, mas se você for deixando e não usar reserva, ele pode chegar a 114, 112. Eu não tenho certeza aqui agora, mas ele consegue, às vezes, Cara, bater um pouquinho em 110 aí. Apesar, o Alexandre, RCI, eu ape- sei que ele começa com 108, né? é 108, se não me engano. 108 do CDI. Assim, apesar que esses dois, porque a gente tem que lembrar o seguinte, o CDI, ele está muito perto da Selic, mas muito perto Isso. mesmo. Às vezes na conta nem é considerada essa diferença aí, que é de 0,10 na maioria das vezes, certo? Aham, Um exatamente. exemplo, hoje o Selic está 2, o CDI está 1,9. Existe essa diferençazinha aí. O CDI são os bancos emitindo as suas dívidas. E o Selic é o preço do país, do Estado, né, como país como todo, emitindo as suas dívidas. Então, é a transação entre os bancos, essa taxa CDI. Né? Então, quando o CDB é 100% do CDI, quando o CDB é 110% do CDI, esse do Sofisa que você falou, ele acaba vencendo, inclusive, a própria Selic. Exato. Ah, sim, um ponto interessante, sabe, Davidson, que não é muito comentado, mas ó, o Tesouro Selic, ele não rende a taxa Selic meta, não. O Tesouro Selic, ele rende o Selic over. Ou seja, o Tesouro Selic, ele rende 1,9%. Ele Ele rende rende o CDI na marca, né? Ele já rende o CDI. Pessoal, olha, quem está assistindo aí, Jaque, que já comentou aqui com a gente, ela já falou, olha, você fica falando lá aqueles termos e tal, eu não entendo aqueles termos. Então, Jaque, muito obrigado pelo feedback que você deu. Eu vou dizer o seguinte, o CDB, que rende 110% do CDI, hoje ele rende 2,09% ao ano. Tá? Pronto. Quem Já rende fez as 100 contas já. Quem rende 100% do CDI rende quanto? 1,9. Perfeito. Então veja que mesmo esse fundo que rende 10% a mais, né, a gente está falando na prática de muito pouco no final do ano. Correto, Certo? correto. Não é isso que vai dar diferença. O importante, então, é a segurança. Tá certo? Alexandre, deixa eu fazer um comentário agora. É Claro, diga aí. meio complicado agora vou colocar você na saia justa agora aí. Que isso, amigo? Não faça isso, não. Veja bem, eu entendi que o CDB ele é garantido pelo FGC. Eu entendi que eu posso Sim. usar um pequeno, médio banco para conseguir aí 110, 112. Mas me diz uma coisa, se porventura esse banco precisar ser socorrido pelo FGC, teve uma intervenção do Sim. FGC, e agora? Sim. Quanto Tá tempo eu certo. vou acessar esse dinheiro novamente? Nesse período da intervenção até eu acessar o dinheiro, esse meu dinheiro vai estar rendendo? Como é que vai funcionar isso? Bom, Eu tenho que lembrar disso e talvez não colocar tudo nesse pequeno banco, ou nesse médio banco. Dá uma luz aí pro pessoal. bom, ótimo ponto, Davidson. Olha lá, quando o banco ele está apresentando problemas, né? Aí o Banco Central vai fazer uma intervenção no banco. E diz, ó, Correto. pessoal, vou liquidar o banco. Na hora que ele faz a intervenção, o dinheiro para de render. Começando pela última pergunta. Correto. Naquele dia ele diz, ó, parou aqui. Aquela rentabilidade de 110 vai render até o dia da intervenção Perfeito. e acabou. Tá bom. E quanto tempo vai demorar para ser liberado o dinheiro pelo Fundo Garantidor de Crédito? Quanto Aí tempo? vai variar.
vai variar, né? Isso varia de instituição para instituição. Mas a última liquidada, o tempo médio em que as pessoas receberam foi 45 dias. Né? Porque algumas receberam um pouco antes e outras receberam um pouco depois. Na média, ficou 45 dias. Mas a gente já teve casos de mais, bem atrás, né? Chegaram a quase 3 meses o tempo para receber. Agora tá menor. E também não tem tantas quebras assim. Perfeito. Tá? O ponto deve variar. Olha, a minha sugestão, sabe, Davidson, é o seguinte. Eu vou precisar voltar no Tesouro Selic, que eu não falei um detalhe. Correto. O Tesouro Selic, ele é, como o Davidson falou, ele é garantido pelo Tesouro Nacional. Então, ele tem a maior garantia de todos, né? Porque se o Tesouro Nacional quebrar, é porque os outros bancos também não vão estar por aí para contar a história. Perfeito. Né? E só que ele tem um custo adicional para quem investe mais de 10 mil reais. Certo? Que é a taxa de custódia. Correto. Isso. É uma taxa de 0,25. Pessoal, olha, 0,25, quando a taxa Selic era 14,25, eram quase nada. Mas agora que a Selic é 2%, 0,25 já é mais do que 10%. Né? Sim, então, se você tem mais de 10 mil reais, já não faz sentido colocar no Tesouro Selic a sua reserva de emergência. Tá? Então, vai até ali, né? A reserva de emergência vai variar de pessoa para pessoa. Né? Algumas pessoas com 10 mil já vão ter a sua reserva de emergência completa. No limite, outras já vão estar satisfeitos. Outros não, vai ser apenas uma parte da reserva como um todo. Então, diversificou entre Tesouro Selic e CDBs. Aí é interessante colocar também os CDBs em vários bancos. Já que a gente falou de nome aqui de banco, eu vou dar uma sugestão aqui, né? Não sei se está disponível para todo mundo, mas no Santander, Alexandre, tem um CDB lá de liquidez diária que está pagando 101%. Assim, poxa, interessante. Eu sei que não é o 110, mas visando essa questão de esperar 30 dias e visando essa questão de essa rentabilidade por hora negativa no Tesouro, você pode escolher um bancão, né? A gente pode dizer assim, né? Um bancão. O maior banco do Brasil hoje é o Itaú. E olha, se eu estiver enganado, esse banco, me avisa aí. O Itaú, ele também está com esse mesmo ponto. Não é 101%, é 100% do CDI. Isso. Então... Mas começou a prender. Eles estão num... Tá legal, hein? Os bancos grandes tendo que apresentar produtos melhores para conseguirem atender a demanda do mercado. Então, estatisticamente falando, né, eu não sei os dados corretos ou o número exato, mas as chances de um bancão, que você sabe de cabeça os nomes aí dos bancos aqui no nosso país, né? Se você contar, você conta nos dedos, assim, né? Os 5, né? Esses bancões aí, as chances de eles sofrer intervenção do Banco Central é praticamente, né? Nunca vai ter a certeza. É nula. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Mas assim, é muito baixa comparado a um banco menor que está pagando 110, 115. Mas assim, existe essa possibilidade de você pegar pelo menos o seu 100% ali do CDI e ter uma parte da reserva no bancão. O que é que tu acha dessa estratégia aí, Alexandre? É interessante também. Essa também é interessante. Dividir entre... Veja, o ponto, sabe, o que eu digo para as pessoas é: o que você está buscando na reserva de emergência? Né? Segurança. Perfeito. Todo mundo está buscando segurança. Depois disso, o que você vai buscar? Alguma rentabilidade a mais. Legal. Então, vale a pena você fazer uma diversificação para buscar segurança e, se der, uma rentabilidade a mais que não comprometa a sua segurança, né? Que o ponto principal da reserva de emergência é esse. Agora, deixa eu falar de... Diga. Que eu consigo esperar esses 30 dias, esses 40 dias que houve alguma intervenção no banco menorzinho. Que a outra parte consiga segurar esses 30 dias. Que consiga passar o cartão e quando receber lá o FGC, consiga cobrir o cartão, pelo menos. E já dá para cobrir com o que recebeu de lá. 3 meses entre bancão e Tesouro Selic, tá ok. Correto. Ou então, se você está diversificando nos CDBs, diversifique em muitos bancos. Quer aumentar a segurança?
Aí você vai para um site chamado Bancodata, Isso. bancodata.com.br. Nesse Bancodata, ele vai ter informações de índice de Basileia, que é um Lucros. índice do setor bancário que verifica a segurança do banco, né? Na verdade, a solvência do banco. Solvência. Tem os lucros lá, os gráficos dos O lucros nos histórico, o últimos anos. históricozinho. Né? Então você vai ter uma possibilidade de já escolher bancos que tenham uma segurança maior, né? Até para a sua aplicação de curto prazo. Deixa eu fazer um comentário aqui para a gente adotar uma outra postura e já partir para o final já. Viu? Já tá aqui há 40 minutos falando já. Não posso deixar de falar, tá? Já que a gente falou o nome aqui de banco, falar do mais famosinho, do último aí que está na moda, que o pessoal acaba falando bastante. Eu tenho certeza que em alguns grupos que eu participo, o pessoal fala bastante dele, não tem para onde correr, né? Que deve saber já que eu estou falando aqui, que é o roxinho. O pessoal. Ah, sim. Eu estava em dúvida entre o roxinho e o laranjinha. Mas tem... É porque o laranjinha, ele é o primeiro, mas ele não é o mais famosinho, né? O roxinho tem mais um apelo ao marketing ali. Acredito eu que seja assim, né? Esse roxinho, em relação o dinheiro que tá lá já rende, tá bom, eu não quero entender muito como funciona, não quero saber desse CDI, CDB, não quero saber de nada de nome, eu sei que o dinheiro tá lá, tá crescendo, tá bom. Tá bom, não tá bom? Esse Basileia aí que tu falou, como é que eu posso ver isso aí? Tá certo. Ó, se você pegar o www.bancodata.com.br, você vai lá e vai ter uma pesquisa. Você pergunta, você coloca lá, Nubank, né, que é o banco em questão. E aí você vê se esse banco é lucrativo ou não é lucrativo. Né? Porque, vê só, o Nubank, ele tem chance de quebrar agora? Muito provavelmente não. Porque ele está em investimento, ele está na fase em que os investidores estão colocando dinheiro. Mas até quando os investidores vão colocar dinheiro? Né? É. Vai ter um momento que os investidores vão chegar assim Ele vai querer o e dinheiro de vão dizer, volta, ó, o meu lucro. parei de investir aqui. Eu quero agora rentabilizar. Aí ele vai tentar enxugar as operações que não são tão rentáveis e ficar com a parte boa do banco. E claro que o banco pode se mostrar rentável. Mas hoje ele ainda não é, né? Ele Perfeito. ainda não é um banco rentável. Então, ele carrega mais risco do que o Laranjinha, que é o Banco Inter, né? Que o Isso, Banco isso. Inter tem um CDB lá que com R$ 100 você Perfeito. já consegue investir com 100% do CDI. O teu xará aí Agora, fez um comentário interessante sim, aí. Ó. O Banco Máxima já conseguiu ficar com Basileia negativo e mesmo assim não teve intervenção do Banco Central. É um fato pois é. interessantíssimo que o Banco Máxima aparece muito nas corretoras com os CDB assim, bem porreta mesmo, lá para cima, né? Apesar É verdade. apesar que eu queria até falar esse ponto agora, Alexandre. A gente falou 110, 115 e tal, deixar o pessoal atento à liquidez, né? Porque muito provavelmente, quanto maior for essa oferta, mais do que o Selic, se você não ficar atento ali aos detalhes, você pode estar comprando algo. Ah, achei um aqui de 150, achei um aqui de 200%. Mas quando você for Sim, reparar para a liquidez, muito provavelmente ela não é liquidez diária. Muito, muito provavelmente. Então tem que ficar é, atento aí para na hora de escolher, acabar escolhendo uma com uma porcentagem muito favorável, mas que não vai atender como reserva, porque a sua liquidez não é ali de um dia, de 0 dia, de um dia mais dois aí e isso, tal. isso. Só reforçando, até eu fico sempre pensando na Jaque, sabe, Davidson? Certo, É o certo. seguinte, liquidez é o tempo que você demora para transformar o seu investimento em dinheiro na mão. Né? Ou seja, é o prazo que você tem de resgate. Muitos CDBs que estão aparecendo aí, sempre 65% do CDI, sempre 50%, a liquidez deles é no vencimento. Então é daqui a 2 anos, 3 anos, às vezes 6 meses, né? Bom, aí vai variar de instituição para instituição. Um outro ponto, Davidson, eu queria trazer aqui ainda. Um outro lugar que as pessoas colocavam a reserva de emergência até um dia desses era nos fundos de investimentos com liquidez diária ou curta. Perfeito, correto. Né? Aí o que a gente viu em setembro, outubro e novembro do ano passado,
que esses fundos que investiam em crédito privado, né, debêntures e CRAs, CRIs, em títulos do setor privado, eles começaram a ter uma dificuldade, que é o seguinte, as empresas melhoraram, começaram a diminuir o percentual da dívida que elas pagavam, né? E aí, esses fundos que compravam essas dívidas boas, né, das empresas Empresas grandes, renomadas e tal. grandes, com a queda da Selic, as empresas começaram a pagar um título menor e os fundos começaram a ter perda. Né? Perda de rentabilidade futura, mas eles tiveram que sacar porque precisam ter dinheiro em caixa para pagar o resgate e acabaram perdendo. Então fica um alerta aí, né, pessoal? Quem tem fundo de renda fixa baseado em crédito privado, aí teve agora na Covid-19 também alguns fundos sem liquidez, pô. Cara, Entendi. imagina como isso aí são passos atrás. Então, fundos de crédito privado podem rentabilizar bem 110% do CDI com liquidez diária ou de 4, 5 dias. Tem alguns no mercado, mas você está mais sujeito às oscilações do cenário macroeconômico, né? Perfeito. Que foi o que aconteceu nesses casos aí. Então Esse, eu já tiraria essa da recomendação, tá? tá bom, tá bom. Eu ia O falar de crédito privado. eu ia falar dos fundos DI. Os fundos Fundo DI de. Peraí. Deixa eu fazer uma correção aqui, Davidson. Quando eu falo recomendação, a gente está batendo um papo, né? sim, sim, Eu sim, não sim, posso sim. recomendar nada, né, pessoal? Quem recomenda são os consultores de investimentos e tal, tem Perfeito, perfeito. certificações para isso e tudo mais. Mas como a gente está nesse bate-papo aqui e falando muito das nossas carteiras, Sim. eu falo nesse sentido. Isso. Tá? Adotando essa questão do fundo aí que você comentou, os fundos de crédito privado, Sim. os fundos DI, que por vezes ofereceu um produto muito similar ao próprio Tesouro Selic lá, que eles são obrigados a ter 95% do capital, inclusive nos títulos públicos, com essa rentabilização do mês de setembro, em específico, né, eles acabaram também sofrendo esse, esse deságio, vamos dizer assim, né, porque a alocação do título ele é praticamente um espelho do próprio tesouro, do próprio título público. Então, acaba também que se você escolher o tesouro ou escolher esse fundo DI com a mesma característica, com o mesmo pensamento, e você sofrer um deságio desse, você vai não diversificou da maneira correta, certo? Sim, exatamente. Eu estava lendo aqui que Marina, essa mulher é fantástica, tá, Davidson? Não sei se você segue. Não é que eu recomendo, mas é o que eu faria se fosse você. Ah, é para Ah, falar assim. Tá bom. Obrigado aí, Marina. Mas, o ponto chave aí é que esses fundos que também trabalham com os títulos também caíram agora, né? perfeito, Se eles perfeito. compram o próprio título, eles caíram, tiveram uma queda. Mas faz sentido você ter todas as corretoras grandes agora, eles têm um fundo com liquidez diária baseado no Tesouro Selic que facilita a movimentação dentro da corretora. E as Desde que não cobre corretoras taxa. utilizam, desde que não cobre taxa. Pois é, isso é um ponto que eu participo de um grupo, sabe, até aqui de Recife, de pessoas do setor, e aí eu trouxe essa discussão. E o que até quem falou foi Saulo, né, Saulo Godoy. Sim, 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 sim. Ele disse, você não precisa, as empresas não precisam ter rentabilidades em todos os seus produtos. Claro que eles perdem nesse fundo, né? Perfeito. Porque esse fundo eles têm que administrar de alguma forma, não tem taxa de administração e replicam o Tesouro Selic dando liquidez. Por outro lado, isso é um chamariz, né? Sim, Isso é um chamariz. Imagina que a empresa tem esse tipo de fundo e as pessoas, vou ficar lá porque lá tem esse benefício de eu não pagar taxa nenhuma e ter liquidez zero, né? Para fazer as minhas operações com bolsa ou com outros fundos mesmo. correto. Alexandre, a gente está chegando no finalzinho já aqui. Eu queria dar um recado antes de você dar uma palavra final aí, depois a gente retoma aqui. Claro. Hoje é Dia das Crianças. No ano passado, em outubro, no dia 4, eu lancei o primeiro podcast. A gente fez um evento presencial
Depois que eu fui pro teu presencial, eu aprendi ali algumas coisas, eu apliquei no meu lá. E assim, Você é modesto, mas eu admiro sua modéstia. nesse evento presencial, a gente recolheu brinquedos para doar para uma instituição aqui que a gente acaba estando mais próximo, né? E esse ano a gente não pôde fazer essa ação dessa maneira, mas eu fiz de outro jeito. Eu peguei um produto que eu tenho, um produto que chama Controle do Dinheiro, né? Fala mais sobre mentalidade, fala sobre os primeiros passos que você deve dar ali, fazer as contas sobre consórcio, financiamento, empréstimo, fala bastante sobre essa área aí. E hoje, né, acaba hoje a inscrição desse curso. Eu coloquei um cupom ainda, um cupom chama Fazer o Bem, e todo o dinheiro arrecadado desse produto, ele vai ser revertido para essa instituição que eu ajudei, que eu acabo ajudando, está mais perto. E se as pessoas estiverem interessadas ou no produto ou em ajudar a instituição, né, pode ir na minha bio ou falar comigo aqui depois, que a gente explica um pouquinho mais e a gente, se for de interesse, a gente dá os próximos passos aí. Dessa forma que eu Massa. consegui, de alguma forma, poder ajudar também as crianças em nome aí do Dia das Crianças, né? Esse projeto anual. Muito bom. Todo dia que a gente tenta promover um bem assim, social. Parabéns. Pessoal, eu gosto do Davidson pela modéstia, né? Vocês veem que na fala dele ele é modesto, ele tem um produto de muita qualidade, de dicas muito práticas. Eu assisti um podcast dele que ele é falando como você ter um cashback. Procurem esse negócio aí na internet, no YouTube, Davidson Cashback, que vocês vão achar o tanto de dica prática que esse cara dá de forma gratuita para ajudar as pessoas. Parabéns também por fazer essa ajuda aí na instituição das crianças, né? A gente precisa sempre estender a mão às pessoas que mais precisam, né? E até as que não precisam tanto, mas que com a sua ajuda vão mais para frente ainda, Com para produzir um certeza. Brasil melhor. Alexandre, se a pessoa quiser te procurar, te achar, como é que a gente faz para poder se aproximar de alguma forma do seu contato, para adquirir também algum produto ou serviço que você oferece? Como é que a gente faz para te achar? De repente eu uso esse áudio aqui para o podcast, deve subir também aqui para o YouTube, enfim, né? Venda aí o teu peixe aí no final. A gente Tá tá faltando legal. poucos minutos aqui. Tá bom. Ó, quem quiser me achar, o principal canal é aqui no Instagram. Eu tenho lives todas as quartas-feiras às 20h53, né? Tem que ser um número quebrado, a gente já sabe disso. Então o meu é às 20h53. São conteúdos sobre educação financeira, planejamento financeiro, investimentos, situações do cotidiano das famílias. Se as pessoas estiverem interessadas, elas podem me procurar. Outro ponto de ter um contato direto comigo de forma gratuita é uma análise financeira gratuita que eu faço, sabe, Davidson? Ótimo. Eu coloco no meu link da minha bio, basta a pessoa clicar lá e diz: quero concorrer a uma análise financeira gratuita. No mês de setembro, como a agenda tinha lotado, eu tive que fechar, não consegui abrir vagas porque a agenda não estava. Mas agora em outubro ela abriu. E na próxima segunda-feira, que é dia 19, eu vou fazer um sorteio. Ótimo. Então, tem algumas pessoas já inscritas, né? Sim, sim. Que vem acumulando Ocorre todo nesse mês período. esse Não, sorteio. não. Eu faço. Minha ideia inicial era fazer quinzenalmente. Em Perfeito. agosto, eu consegui fazer 3 vezes no mês. Entendi. Em setembro, a agenda lotou com outros compromissos da minha atividade de planejador financeiro, eu não consegui fazer. E agora, em outubro, eu estou começando a desafogar a demanda e vou abrir uma no dia 19 de outubro. Então, se você está interessado em participar, você que está assistindo a gente, se inscreva lá, que é uma consultoria de 2 horas, onde a gente identifica seu cenário atual, identifica quais são os seus projetos de vida, e de lá você já sai com ideias práticas para implementar de uma forma bem direcionada, baseado nos 6 pilares que eu falei no início dessa live aqui. Excelente. E quando é que sai o podcast? Rapaz, esse podcast... Cara, tem tanto projeto, Davidson. Aí eu sou um cara que eu planejo demais as coisas para fazer. Então, meu primeiro plano, sabe qual é? É contratar 2 pessoas Olha para a aí. empresa ano que vem. Entendeu? Manda, Então, já não... vou mandar meu currículo, né?
Você vai ser CEO, né? Se você mandar o currículo, eu vou botar você acima de mim e você vai ser o CEO. E eu rapaz. vou trabalhar para você muito feliz. Não tem condições de pagar seu salário, não. Não tem condições, não. É, não seja modesto. Alexandre, eu queria de coração agradecer aí o seu tempo, compartilhar esse conhecimento que você trouxe aqui pra gente. Queria dizer, antes de você dizer, que se alguém quiser procurar Alexandre Macedo, pode ir lá no Instagram dele, aperrear ele. Alexandre, eu vi essa live lá com o Davidson, mas assim, cara, o teu jeito de falar é interessante, eu gostei. Pode ir lá aperrear ele, que ele tá de coração aberto aí a ajudar também, a compartilhar o conhecimento dele. A gente tem um podcast gravado junto, e desde aquele tempo que ele está disponível. Então, toda vez que alguém pergunta coisa sobre seguro, não sei o que, tá, planejamento, ó, Alexandre, esse Alexandre, ampla, planejamento financeiro, pode ir lá que vai dar certo. Vai no podcast 5 lá, você vai pegar o contato dele. Acho que deixou até o número lá, se eu não me engano. Vai ter lá o telefone dele e vai dar certo. Ele está à disposição também para ajudar. A gente sabe que a nossa missão é tão grande que, por mais que a gente entregue conteúdo gratuito, ou dessa forma aqui, através de live, ou através de alguma forma, a gente sabe a falta de educação financeira que existe em nosso país. A gente sabe que acaba que você lembra várias vezes aqui, não, aqui o CDB, que é um ovo, o ponto ovo, mas a gente tem que realmente baixar a régua aí, porque, infelizmente, né, o acesso à educação financeira ela é muito deficitado no nosso país. E quanto mais a gente ajuda, mais chance de melhora como um todo no sistema, né, vai ser Sem dúvida. promovido aí. Beleza? Tá bom. É isso mesmo. Então, pessoal, eu vou dizer que eu estou à disposição, tá? É isso Para quem aí. quiser tirar uma dúvida, esclarecer. E isso tudo que Davidson falou é verdade, não só sobre previdência ou seguros, mas como ou trocar uma dúvida, né? Perfeito. Davidson, uma coisa muito interessante que eu vejo as demandas são específicas, né? Sim, sim. É muito específico. Então você vê um treinamento, um vídeo, mas cada pessoa tem um cenário. Um Perfeito. cenário de vida, né? Uma realidade. E aquela dica, às vezes, não casa 100%. Então precisa ter sempre um trabalho específico para aquela pessoa e eu estou aí para poder esclarecer e tirar essa dúvida também. Tá bom? Valeu, Alexandre. Quer falar mais alguma coisa? Deixar algum recado final? Não, cara, queria de novo agradecer o seu convite e dizer que eu estou sempre disponível. Valeu e muito obrigado, tá, pessoal? Que agora a gente está com 9 pessoas que ficou aqui com um tempinho com a gente para trocar essa ideia. Perfeito. Pessoal, eu vou fazer de tudo para salvar a live. Teve uma vez que eu não consegui, mas vou fazer de tudo. Devo carregar essa live em outros canais também. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Alexandre. Quinta-feira tem live de novo. Sexta-feira tem podcast. Domingo tem desafio e por aí vai. Fica com a gente aí que está sempre chegando conteúdo novo. Muito obrigado e até a próxima. Falou! Valeu. Um abração, obrigado. Vou encerrar aqui, viu? Manda bala aí.